Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma satisfação imensa estar aqui neste dia para expor as Escrituras Sagradas para meus irmãos em Cristo, e eu peço que o Deus Eterno lhes abençoe grandemente. Eu peço que a cada dia o Espírito Santo de Deus possa ir edificando a vida de cada um de vocês. Para mim é um privilégio estar aqui todos os domingos para expor a gloriosa palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço pela atenção de cada um de vocês que presencialmente todos os domingos aqui estão para ouvir a palavra de Deus. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Eu também agradeço a rica oportunidade que o Deus Todo-Poderoso Ele me dá de todos os domingos estar aqui neste local de reunião e estar aqui para expor a palavra de Deus. Para mim também é uma satisfação imensa me dirigir àqueles irmãos que todas as quintas-feiras, a partir das 15 para as 7 da noite, acompanham as exposições da palavra de Deus através do YouTube. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês e peço que o Deus Todo-Poderoso lhes abençoe grandemente. E peço que vocês não se esqueçam de deixar o seu like ou o seu dislike, deixe o seu comentário, comente aí, compartilhe com seus irmãos em Cristo, para que assim esses sermões possam chegar a mais e mais pessoas e possam abençoar outras pessoas também. E assim não só vocês, mas o algoritmo do YouTube possa entender que esses sermões estão sendo relevantes e ele também possa mostrar para outras pessoas. Então eu agradeço pela audiência de cada um de vocês, tanto aqui presentes, quanto aqueles que nos acompanham através do YouTube. E eu também me dirijo a você que é novo, você que tem acompanhado o nosso canal, tem aí acompanhado nossas exposições bíblicas e ainda não se inscreveu. Eu peço que você se inscreva no canal, porque isso aí é muito importante para nós, para que este canal possa ir tendo mais relevância e possa ir aí abençoando mais e mais pessoas também. Então eu agradeço pela sua audiência e peço que Deus te abençoe e não deixe aí de deixar o seu comentário, o seu like e o seu dislike também, e pode compartilhar. Você tem toda a sua liberdade de compartilhar com seus irmãos e com seus amigos em Cristo também, para que esta mensagem possa abençoar também outras pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, do versículo 20 até o 27. Será o texto base da nossa exposição no dia de hoje. Então acompanhe comigo a exposição da palavra de Deus em Daniel, no capítulo 9, de versículo 20 até o 27. E nos diz assim, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde, isso por volta das 15 horas, a hora nona, isso por volta das 3 horas da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e vim eu para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa, e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, ou seja, até o Messias, ao príncipe, 7 semanas,
e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num cataclisma, ou seja, num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Dissoluções são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas, então que Deus nos abençoe e que Ele nos permita compreender todo o conteúdo desta passagem tão gloriosa. Então, neste dia, eu me proponho a falar a respeito do tema, as 70 semanas de Daniel, uma profecia cumprida, ou uma profecia que se cumpriu. Ela já se cumpriu no passado. Então, o nosso autor, ele orava, como eu disse para vocês aí, por volta da hora nona, por volta das 15 horas, 3 horas da tarde, que é o horário em que os judeus eles costumavam fazer o sacrifício da tarde, quando eles ainda tinham o templo. Só que nesse período, Daniel está no exílio babilônico e já não tinha mais templo, já não tinha nem a cidade mais. Então, como ele não tinha mais o templo para fazer a sua oferta de manjares diante de Deus, Daniel ele costumava fazer a sua oração diária por volta deste horário, porque este era o horário que os judeus, quando eles tinham o templo, eles costumavam ministrar o sacrifício da tarde. E nesse período de intercessão, Daniel ele confessava o seu próprio pecado e o pecado do seu povo. Então, a sua súplica era uma súplica dupla, e ele orava por ele mesmo e orava pelo seu povo. Ainda que Daniel ele não era um idólatra, Daniel não era um adorador de falsos deuses, porque se vocês conhecem a história aí do livro do profeta Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles se recusaram a se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, e por isso, futuramente Daniel foi jogado na cova dos leões, e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram jogados lá na fornalha ardente de fogo, e eles tiveram um tremendo livramento ali. Só que Daniel, como ele não era um idólatra, mesmo assim, ele orava pelo seu pecado e pelo pecado do seu povo, porque como representante do povo, Daniel ele entendia que o pecado do seu povo era o seu próprio pecado, e sabia que ele e seus compatriotas eles estavam exilados na Babilônia por causa da idolatria, por causa dos pecados do reino de Judá e por conta do pecado do reino de Israel. E por isso ele reconhece que a punição de 70 anos de exílio, ela era justa. Esse exílio babilônico que eles estavam passando ali era uma punição divina que era justa e que eles mereciam essa sentença. E por isso que Daniel, em súplica, ele ora pelos pecados do seu povo e o seu próprio pecado. Daniel ele ora justamente no período, meus irmãos, que esses 70 anos aí de exílio babilônico já estavam terminando. Porque se nós voltarmos um pouquinho atrás aí no versículo 2 do capítulo 9, nós vamos encontrar que Daniel, ao ler o livro do profeta Isaías, ele compreende que o exílio babilônico seria de 70 anos. Vejam o que diz aqui, Daniel 9 e versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, ou seja, do reinado de Dário, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E isso pode ser que ele leu aqui em Jeremias, no capítulo 25, em versículo 11, ou mais precisamente no capítulo 29. Mas vamos ver o 25 primeiro.
Então, Jeremias, capítulo 25 e versículo 11. Veja o que diz aqui em Jeremias 25, 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então aqui Jeremias ele dá a profecia de que o cativeiro babilônico seria de 70 anos. Só que no capítulo 29, que provavelmente foi a escritura que Daniel leu, no versículo 10, aqui em Jeremias capítulo 29 e versículo 10, Jeremias diz que depois de 70 anos terminaria esse período. Ó. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então aqui em Jeremias capítulo 29, provavelmente foi a escritura que Daniel leu e compreendeu que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Porque Jeremias diz aqui que Deus havia revelado para ele que depois que os 70 anos se cumprissem, ele traria de volta o povo de Israel para Jerusalém. Então Daniel ele chega à conclusão aqui que esse período de exílio ele já estava terminando, porém o seu povo ainda não estava pronto. O povo seguia sendo idólatra, os sacerdotes ainda eram corruptos e eles ainda não tinham nem a Jerusalém aí reedificada e nem o templo construído, porque o povo ainda não estava pronto. Jerusalém estava em ruínas e o templo estava em escombros. Então o povo e nem a cidade e nem o templo estava pronto para que o povo de Deus retornasse ali para a Palestina, retornasse para a terra de Israel. E nesse contexto, o anjo Gabriel ele se dirige ao profeta Daniel e, para o espanto do nosso autor, o mensageiro divino diz para ele que depois que esse período de 70 anos terminasse, ainda restava um período aí de 70 períodos de 7. 70 vezes 7. Então, para o espanto do nosso autor, o mensageiro divino lhe revela que depois desses 70 anos ainda haveria um período de 70 setes. Pois a palavra hebraica Shabuá, que aqui em nossa Bíblia, em nossa versão Almeida Revista Atualizada, foi traduzida por semana, Shabuá no original hebraico significa o número 7. Então, foi traduzido por semana, porque uma semana são 7 dias. E com base no texto aí de Levítico 25, versículo 8, veja o que nós encontramos aqui. Ó. Levítico capítulo 25 e versículo 8. Prestem bem atenção no que o profeta Moisés escreveu aqui. Levítico capítulo 25 e versículo 8. Ó. Ele fala a respeito do ano do jubileu aqui. Ó. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, sabemos a partir desse texto aqui, que cada 7 desses 70 períodos de 7 aí, são 7 anos. Portanto, Gabriel revela ao profeta Daniel que o processo que seu povo iria passar até a chegada do Messias, do Filho de Deus, seria um período não de 490 anos, mas de 483 anos. E vocês percebem que ficou faltando na conta aí 7 anos. E nós já vamos chegar lá. Então, o profeta recebe a revelação aí que até a chegada do Messias teriam que se passar 483 anos até a chegada do Messias. Mas acompanhem comigo aí os versos 20 até o 23 do capítulo 9 de Daniel. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, e pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio,
veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, ou seja, às 3 horas da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Eu abro um parênteses aqui a respeito da pessoa de Daniel também. Daniel era um servo de Deus que era justo. E vocês percebem aí que quando ele ora, rapidamente vem a resposta divina para ele. No texto anterior do capítulo 8, demorou um certo tempo, demorou ali, me parece que foi cerca de 21 dias até que a resposta viesse, mas aqui veio rapidamente, porque o sentido dessa revelação aí das 70 semanas de Daniel era um sentido que era urgente e que Daniel precisava entender. Então, desta forma, o anjo Gabriel ele se dirige ao profeta e explica para ele que o Eterno o enviou para fazer com que Daniel compreendesse a visão. E a resposta da oração do profeta veio imediatamente. E o anjo lhe mostra que no princípio das suas súplicas em oração, a ordem, o decreto divino saiu. Havia saído, e por isso ele estava ali, para revelar-lhe o sentido das 70 semanas, ou desses 70 setes aí, que estavam determinados para o povo de Daniel. Gabriel, ao elucidar aqui o sentido das 70 semanas de Daniel, ele explica para Daniel que esse período aí de 70 períodos de 7 anos vem a ser 490 anos, porque 70 vezes 7 vai dar 490 anos. E ele explica que esse período de 490 anos seria dividido em 3 partes. Uma que seria curta, uma parte que seria bem longa e a última bem curtinha em relação às 2 primeiras. Então, sendo assim, a primeira parte que nós vemos aqui no versículo 25, veja o que ele diz aqui no versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, até o príncipe, 7 semanas. Então, aí havia um período determinado de 7 semanas de anos para a reedificação de Jerusalém e a reconstrução do templo. E se vocês prestarem atenção no que eu já vim explicando aqui, 7 vezes 7 vai dar um total aí de 49. Portanto, o período de reconstrução de Jerusalém foi um período aí de 49 anos. Então, 49 anos para restaurar e edificar Jerusalém e o templo. E isso ocorreu, meus irmãos, por volta do ano 445 a.C., com o decreto do rei persa Artaxerxes I, como está escrito lá em Neemias, no capítulo 2, de versículo 1 ao 10. Abra comigo em Neemias, no capítulo 1, versículo 10. Neemias 1, Neemias capítulo 2, e versículo 1 até o 10. Neemias capítulo 2 e versículo 1 até o 10. Então essa primeira parte da semana de Daniel aí, das 70 semanas de Daniel, que são 49 anos, que são 7 semanas, se cumpriram por volta do ano 445 antes do Senhor Jesus, antes de Cristo. Aí com o decreto do rei persa Artaxerxes I, como está escrito aqui em Neemias, no capítulo 2, de versículo 1 até o 10. Veja o diálogo aqui que Neemias tem com esse rei. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então Neemias estava muito triste aqui. Ele era como se fosse o copeiro do rei ali. Ele servia o vinho para este rei,
e ele se apresenta com tristeza. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Então Artaxerxes pergunta para Neemias: meu filho, por que você está triste, visto que você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira. Então o rei fala para ele: eu percebi, você está triste, Neemias. E eu quero saber por que você está triste, se aqui você tem de tudo. Talvez seja esse o pensamento do rei Artaxerxes. E Neemias ele fica muito temeroso. No versículo 3, e lhe respondi: viva o rei para sempre. E ele dá a resposta: como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então ele diz para o rei Artaxerxes primeiro: rei, por que eu não vou estar triste? Porque se a cidade do grande rei ela está destruída, as suas portas estão todas queimadas, o templo de Jerusalém está em escombros, por que eu não vou estar triste? E disse-me o rei: que me pedes agora? E o rei disse para ele: o que você quer pedir? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua justiça, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então Neemias pede licença aí, pede permissão para o rei, para que ele volte para Jerusalém, para reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Ele diz: se eu acho graça diante do Senhor, me dá essa permissão, meu rei, para que eu possa ir. E ele diz: então o rei, estando a rainha assentado junto dele, disse: quanto durará a tua ausência? E o rei quis saber: você quer sair? Você é meu copeiro, eu quero saber quanto tempo você vai demorar para voltar. E ele diz: quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me. E eu marquei certo prazo. Então Neemias disse para ele: eu vou, mas em certo prazo eu volto. Aqui não diz a quantidade de tempo, só que na realidade durou 49 anos aí. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me estas cartas, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Jerusalém. E aqui Neemias está pedindo um decreto do rei. Ele está pedindo uma carta de permissão para que ele pudesse voltar para a sua própria terra. Veja o que diz aqui, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira. E aqui ele está pedindo material para reconstruir ali Jerusalém, reconstruir uma casa para ele e reconstruir o templo. Como também carta para Asaf, o guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então Neemias consegue as cartas de permissão para que ele retorne para Jerusalém, e lembrando que isso se cumpriu aí no ano 445 a.C. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E aqui começa os tempos angustiosos aí para Jerusalém e para Israel, quando Neemias chega aí à terra de Judá, à terra de Israel, para reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Então, essa daí foi a primeira parte da semana 70. Então foram os primeiros 49 anos que se cumpriram aí por volta do ano 445 a.C. Depois disto, um período bem mais longo, porque o anjo Gabriel fala de 62 semanas, ainda no versículo 25. Veja a parte B do versículo 25. Depois de 7 semanas, ele diz: e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E aí vocês perceberam aí que a cidade nesse período, assim que Neemias chegou ali
por volta do ano 445, para reedificar a cidade e reconstruir aí o templo. Ele já teve oposição aí de Sanbalate e Tobias, que eram homens que estavam ali e que não gostavam nem um pouco do povo de Israel. E depois disto, um período mais longo aí, ainda no versículo 25, de 62 semanas. 62 vezes 7, meus irmãos, dá 434 anos. Somando com os 49 que já passou, nós temos aí um período de 483 anos até que o Messias chegasse. E até a chegada do Messias, estudiosos, meus irmãos, do Novo Testamento, com base aí nesses cálculos aí, com esses 483 anos aí, que são 7 semanas mais 62 semanas, portanto 69 semanas, eles chegam ao dia 10 do mês de Nissan do ano 33, já depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. E que extraordinário esse cálculo, meus irmãos, porque depois desses 483 anos, chegamos a essa data aí, do dia 10 do mês de Nissan, do ano 33 depois de Cristo. E sabe que data é essa? Justamente o dia em que Jesus Cristo entrou triunfantemente em Jerusalém, ali no ano 33 depois de Cristo, aqui em Mateus, no capítulo 21, de versículo 1 até o 11. Abra comigo em Mateus aí, capítulo 1 e versículo 21. Mateus capítulo 21, versículo 1 até o 11. Veja a entrada triunfal de Jesus aí. Então essas duas primeiras partes aí, a primeira parte de 49 anos já se cumpriu. E depois a segunda parte, 62 semanas aí, que são 434 anos, já se cumpriu também. E quando fazemos o cálculo aí a respeito dessas datas aí de anos, como eu disse para vocês aí, chegamos a essa data primordial aí, do dia 10 do mês de Nissan, do ano 33 depois de Cristo, justamente o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Veja o que diz aqui, ó. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus os 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado num jumentinho, cria de animal de carga. E indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. E eu poderia dizer para vocês: esse aí é o Messias, é o rei dos judeus, é aquele que vocês estavam esperando aí, acerca daquele que os redimiria. Esse é o Messias, esse é o rei dos reis, esse é o Senhor dos senhores, esse é o filho de Davi. E pelo que vemos aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus ele apareceu em cena depois das 69 semanas. Então, se concluíram 69 semanas, depois das 69, o que vem? A 70ª semana, a semana de número 70,
ele veio nesse período aí dos últimos 7 anos dessa profecia. E pelo que vemos aqui, o Senhor aparece depois das 69 semanas, portanto, já na semana de número 70, isto é, na última semana, o último período. E esse último período aí, da semana 70 de Daniel, corresponde à morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Semana essa que termina cerca de 40 anos depois. Os dispensacionalistas, eles querem dizer que houve um hiato ali, um intervalo quando Jesus Cristo veio, e esse hiato aí, esse intervalo vai terminar só com a vinda do anticristo. E eu posso dizer para vocês, se houve algum intervalo aqui nessa profecia, o intervalo foi de 40 anos apenas, não foi de 2000 anos. Então, isto corresponde à última semana, o último período que corresponde à morte de Jesus Cristo na cruz. Semana essa que termina cerca de 40 anos após a crucificação do Senhor Jesus no cerco de Jerusalém por volta do ano 70 depois de Cristo. E interessante que esse período aí em que o general Tito Vespasiano cercou Jerusalém aí foi um período de 3 anos e meio. E se vocês somarem 3 anos e meio do ministério de Jesus, mais esses 3 anos e meio do cerco de Jerusalém, já temos aí os últimos 7 anos. Então, precisamente durou 3 anos e meio, e depois Jerusalém e o templo foram destruídos. O Dr. Kenneth L. Gentry Jr., ao comentar esses versos, ele vai dizer assim, ó: assim as 70 semanas de Daniel começam com as ordens de reconstruir Jerusalém e terminam com a completa destruição de Jerusalém e a confirmação da nova aliança. E eu vou provar para vocês que essa profecia das 70 semanas de Daniel, ela se cumpriu a partir aqui do versículo 24. Porque o versículo 24 dessa profecia aqui já define tudo. Define do que corresponde a essa profecia. Esse versículo 24 é o versículo-chave da profecia para nós compreendermos ela. Prestem bem atenção no que diz aqui o versículo 24. Ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Esse versículo, meus irmãos, ele deixa claro como a água que esta profecia, meus irmãos, ela trata-se da revelação da primeira vinda de Cristo, da primeira vinda do Messias e sua obra como um todo, devido aos 6 objetivos que são apresentados aqui. O primeiro objetivo que foi apresentado aí foi cessar a transgressão, isto é, acabar com a quebra ou a violação dos mandamentos de Yahvé dos exércitos. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. 4, trazer a justiça eterna. 5, selar a visão e a profecia. E o 6, ungir o Santo dos Santos, os eleitos de Deus que formam o lugar santíssimo do templo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses 6 objetivos apresentados aqui, eles foram apresentados em aspectos salvíficos. E sendo assim, fica claro que esta profecia é uma profecia acerca da vinda do Messias, Jesus Cristo, pois só ele deu conta de cumprir, de atingir todos esses 6 objetivos. Perceberam que esses 6 objetivos que foram apresentados aí tem a ver com expiação de pecados, tem a ver com salvação? A irmã Joyce Baldwin, ao comentar esse verso, ela diz o seguinte, ó: se Deus é considerado como o sujeito, ou seja, como aquele que está dando a revelação aí para o profeta Daniel, então o que se está anunciando é que Deus encontrou um meio de perdoar o pecado sem deixar de ser coerente com a sua justiça. Então, o que Deus está apresentando aqui com relação a essas 70 semanas de Daniel aí, seria todo o processo que o povo judeu passaria
até que a solução definitiva para o pecado do povo judeu e para os gentios também aparecesse. E como vocês perceberam aí, passaram-se 483 anos, que foi a primeira e a segunda parte aí da semana 70, e precisamente no dia que Jesus entrou em Jerusalém de forma triunfal, ali começou a semana de número 70. O glorioso desta passagem, meus irmãos, é que Daniel ele começa a sua súplica em oração, confessando o seu pecado e o pecado do seu povo. E o Criador rapidamente ele responde a sua oração e diz a Daniel: não suplique mais, não ore mais, pois eu tenho a solução para o seu pecado e para o pecado do seu povo. E a solução é o meu filho, o ungido, o Messias. Glorifique o nome do Senhor por essas verdades, meus irmãos. Glorifique o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a solução do meu pecado e dos teus pecados também. Glorifique o nome do Senhor por essas verdades, engrandeça o nome do Senhor, porque essa profecia das 70 semanas de Daniel, ela já se cumpriu. Versos 26 e 27, veja o que diz aqui, ó. Depois das 62 semanas, será morto um ungido. Então acabou as 69 semanas, né, somando as 7 anteriores com as 62, o Messias seria morto. Portanto, o Messias é morto em qual semana? Na última semana, na semana 70. Então, depois das 62 semanas, seria morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse povo de um príncipe que vem aqui são os romanos. E nós podemos dizer que esse príncipe que aparece aqui é o general romano Tito Vespasiano. Então, aí já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, ou seja, num cataclisma. E até o fim haverá guerra, dessolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vocês percebem aí que o versículo 27 fala de uma aliança que é feita com muitos. Os dispensacionalistas, eles dizem que esse que faz aliança com muitos aí é o anticristo, é o antimessias. Mas eu posso dizer para vocês que o diabo ele não faz aliança com ninguém. E em nenhum lugar aqui do texto menciona essa aliança sendo quebrada, como eles dizem. E eu vou provar para vocês aqui por A mais B que essa pessoa que faz aliança com muitos aqui, ele não é o anticristo, mas é o próprio Senhor Jesus que faz aliança com muitos. Então, como dito anteriormente, esses versos eles falam da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Na primeira metade da semana de número 70, que foi os 3 anos e meio aí do seu ministério. Onde ele, não o anticristo, Jesus é quem faz a aliança com muitos. E isso ele deixou claro quando ele ministrou a última ceia, lá em Mateus, no capítulo 26 e versículo 28. E vocês vão perceber que o termo é o mesmo. Diz que ele fez essa aliança com muitos aqui, ó. Mateus 26 e versículo 28. Então percebam que a posição dispensacionalista, exegeticamente, em coerência com a análise do texto, ela é bem fraca, porque ela identifica esse que faz aliança com muitos aí como sendo o anticristo. Mas eu estou provando para vocês aqui que não é o anticristo, é o Senhor Jesus quem faz aliança. E veja o que diz aqui, ó, Mateus 26, versículo 28, ó. E diz assim, ó, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Vê o termo que ele usa aqui, ó, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então quem faz a aliança com muitos é o Senhor Jesus. E eu posso provar isso aí para vocês. Então esses versos em lugar algum mencionam essa aliança, ela sendo quebrada. E porque ela não foi quebrada, essa é uma aliança eterna. Uma aliança de salvação aí que o Senhor Jesus fez com os seus eleitos. Mas então esses versos em lugar algum mencionam que essa aliança foi quebrada. Portanto, é uma aliança de eterna salvação.
Sendo assim, o mais provável é que essa semana de número 70, essa 70ª semana, ela terminou, ela encerrou 40 anos mais tarde, quando Tito Vespasiano ele cercou Jerusalém no ano 70 depois de Cristo durante um período de 3 anos e meio. Mas o fato de Daniel mencionar que até o fim, meus irmãos, haverá guerra, dissoluções sobre Israel, indica que por mais que essa profecia ela já se cumpriu, ela tem desdobramentos e aplicações que são escatológicas. Isso é, até o fim dos tempos e a volta do Senhor Jesus Cristo e o estabelecimento do seu reino eterno. Isso também abre margem, meus irmãos, para nós interpretarmos que o general Tito Vespasiano, que invadiu Jerusalém aí por volta do ano 70, nesse cerco aí de 3 anos e meio, ele é um tipo do anticristo, o assolador mencionado aqui por Daniel. Veja que interessante o que o Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar a respeito desses versos, ele diz, prestem bem atenção, o amilenismo crê que a 70ª semana está ligada à primeira vinda de Cristo e não à segunda vinda, visto que fala da morte do ungido. Contudo, o versículo 27, na parte B, vemos que a 70ª semana estende-se a todo o período da dispensação da graça, visto que vai da morte do ungido até o aparecimento do assolador, que é o anticristo. Então, em suma, o que eu posso dizer para vocês é que essas 70 semanas de Daniel já se cumpriram. Essas 3 partes aí em que o profeta, aí, o anjo Gabriel, dividiu ela. A primeira parte, aí, as 7 semanas, que são 49 anos. Depois mais 62 semanas, que dá um total de 434 anos. E depois mais os últimos 7 anos, que corresponde à primeira vinda do Messias até a invasão de Jerusalém por volta do ano 70. E aí se conclui o período de 490 anos. E com isso, eu posso concluir com algumas aplicações que ainda são necessárias para o nosso texto. Esse texto mostra para nós claramente que a Bíblia Sagrada ela não contém a palavra de Deus, mas ao contrário, nos revela que ela é a inerrante, suficiente e eficaz palavra de Deus, devido à precisão de detalhes que nós encontramos aqui nesta profecia e o seu cumprimento eficaz. Isso mostra que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro que contém a palavra de Deus. Como dito aí, devido aos detalhes precisos que foram dados nessa profecia e seu cumprimento eficaz. Homens podem fazer previsões, meus irmãos, podem marcar datas, podem falar a respeito da vinda de Cristo, mas se não for baseado nas Escrituras Sagradas, eles falham e sempre falharão. Mas a palavra de Deus ela permanece para sempre, em seu devido tempo ela se cumpre, com precisão, no tempo determinado. E por isso nós podemos confiar totalmente na palavra de Deus e entender que a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus eficaz, suficiente para nós. Nós podemos glorificar o nome do Senhor e entender que nós temos um livro perfeito. Não é um livro de regras, simplesmente não é um manual do que se deve ou do que não se deve fazer, mas é a boca de Deus em forma de letra. E por fim, fica claro como a água, meus irmãos, que essa profecia dos 70 setes ou 70 semanas, ela já se cumpriu. Porque se nós entendermos, meus irmãos, de outra forma, nós teremos que interpretar como os judeus, que o Messias ainda não veio. E se o Messias ainda não veio, não houve expiação de pecados e desta forma o pecado não cessou. E como diria o nosso irmão, o pastor Rodrigo Musselin, isso seria um absurdo. O porquê que ele fala que é um absurdo? Porque os profetas e os apóstolos aí do Novo Testamento, eles afirmam claramente que Jesus Cristo é o Messias e que sua morte é a propiciação dos nossos pecados. Ali na cruz ele colocou fim à antiga aliança. E quando Jerusalém e o templo foram destruídos, ficou definido já que sacrifícios de animais já não eram
mais necessários. E por isso que Jesus ele cessou o sacrifício de manjares aí na metade da semana número 70. Na primeira metade dela aí, ele cessou o sacrifício. Ali na cruz ele estava definindo, esses preceitos que foram dados pelo profeta Moisés já não são mais necessários, porque eu aqui na cruz estou mostrando para vocês que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso cessou. Alguns podem argumentar, mas até a destruição de Jerusalém, ali no ano 70, os judeus seguiram fazendo o sacrifício. Eles seguiram, mas já não tinha mais nenhum tipo de valor, porque Jesus já havia definido, quando o véu do templo se rasgou, que a antiga aliança terminou e começou a nova aliança. Então, pois Deus já havia revelado que havia um sacrifício perfeito, que não cobria pecados. Jesus ele disse lá na língua grega, quando ele expirou, tetelestai, ou seja, está consumado, o escrito de dívida foi pago. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Já estamos caminhando para a conclusão da nossa exposição. Então aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 21, diz o seguinte aqui, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando ele declarou tetelestai, o escrito de dívida foi pago, e nós fomos declarados justiça diante de Deus. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 ao 5, também tem algo mais aqui dito pelo apóstolo Pedro. E vocês veem todos esses testemunhos dizendo que o sacrifício foi concluído. E por isso que a oferta de manjares foi parada. E por isso que os judeus, desde que Jerusalém foi destruída, desde que Jerusalém e o templo foram destruídos, já não há mais sacrifícios de animais, porque o sacrifício perfeito já veio. Então diz aqui o apóstolo Pedro no capítulo 1, de versículo 3 ao 5, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E do versículo 18 ainda do capítulo 1 até o 20 diz assim, Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E aqui no capítulo 9 da carta aos Hebreus, diz que esse sacrifício ele foi definitivo, e por isso que foi detida a oferta de manjares. Vejam bem o que diz aqui, Hebreus capítulo 9, de versículo 10 até o 12. Prestem bem atenção o que foi dito aqui. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Que reforma? A reforma que Jesus Cristo fez ali há mais de 2000 anos atrás, quando ele definiu que o sacrifício de animais já não era mais necessário e que eles tinham um sacrifício perfeito. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, ou seja, um templo, um tabernáculo muito maior do que o templo terreno, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E no capítulo 7, e versículo 27, também está dito aqui, prestem bem atenção no que diz no capítulo 7 e versículo 27,
diz que foi de uma vez por todas que ele ofereceu esse sacrifício, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, quando Jesus se ofereceu, foi de uma vez por todas, ali ele definiu, vocês não precisam mais confessar aí o seu pecado e o pecado do povo aí em sacrifícios de animais. Vocês só confessam diante do Pai, porque o sacrifício perfeito já foi definido. E por isso que a oferta de manjares, eu repito mais uma vez, isso não vai ser uma reconstrução de um terceiro templo em Jerusalém. Isso foi estabelecido. Essa tirada aí dos sacrifícios de manjares foi feita quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ali foi interrompida essa oferta aí que já não fazia mais sentido porque o Messias já estava ali, o Cordeiro de Deus já estava ali, e por isso que Jesus, ele determinou que esses sacrifícios já não seriam feitos quando ele disse Tetelestai, está consumado. E no capítulo 10 e versículo 12 até o 14, o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O que ele fez? Um único sacrifício. Já não precisa mais matar cordeiros, não precisa matar animais, derramar sangue, para que possa ser coberto o pecado, porque o pecado foi tirado na cruz, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Para quando que Jesus, ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados? Para sempre. E por isso que o versículo 27 aqui do capítulo 9 também já se cumpriu. Ele fez a firme aliança com muitos quando ele derramou o seu sangue. Por uma semana, foi no começo da semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E Jesus, depois dos 3 anos e meio do seu ministério, ele fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E depois ele diz, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então quem fez a aliança com muitos foi Jesus. Quem aí fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares foi Jesus. Quem cessou com o pecado, quem cumpriu as 70 semanas de Daniel, foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que anteriormente eu dizia para vocês que a explicação dessa profecia, ela era bem simples. Ela foi dividida pelo próprio anjo em 3 partes, como eu disse ao início, a primeira parte aí para a reconstrução de Jerusalém e o templo em 49 anos, depois mais 434 anos até a chegada do Messias, que deu aquela data lá do dia 10 do mês de Nissan, quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, e depois dali começou a 70ª semana. E Jesus ali, ele terminou com a oferta de manjares e depois ele terminou com o sacrifício, porque ele purificou os nossos pecados. E ainda na carta aos Hebreus, o autor de Hebreus diz que Jesus, ele aniquilou com o pecado, ele destruiu o poder da morte, o poder do diabo e o poder das trevas ali na cruz. Ali no capítulo 3, no capítulo 2 da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus, ele encravou, ele cancelou o espírito de dívida ali na cruz. Portanto, o Messias já veio, ele operou o seu sacrifício perfeito, eficaz e definitivo, de modo que não necessitamos de mais nada além dele, não necessitamos de mais nada além dele para ser salvos. Não precisamos de campanhas, não precisamos dar o dízimo, não precisamos de construções, nós não precisamos de nada além do sacrifício de Cristo para sermos salvos, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus, foi um presente que Ele nos deu. E por fim, nós vemos aí no relato aí da história bíblica, Israel padecendo sofrimentos e perseguição, assolações por ter rejeitado o Messias. Mas eu quero me dirigir àquelas pessoas, eu quero chamar a atenção daquelas pessoas que com o seu coração de pedra,
entre aspas, elas seguem ainda rejeitando o Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja como for, seja não crendo em nada, seja colocando aí um homem ou uma religião acima dele ou no mesmo nível dele, seja do jeito que for, saiba que se vocês não se arrependerem do seu pecado e reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro, vocês não se arrependerem dos seus muitos pecados, rebeldia e blasfêmia, e reconhecerem Ele como o único Deus verdadeiro, vocês terão que enfrentar maiores e até piores aí consequências do que estas que o povo judeu enfrentou. Eles enfrentarão no futuro também. Hoje, aparentemente, é você que nega e rejeita o Salvador, que rejeita o Criador. Mas eu sinto dizer para você que amanhã quem vai rejeitá-lo é Ele no juízo final. Será Ele quem vai rejeitá-lo, pois Ele é um Deus justo e por causa da sua justiça Ele vai ter que condená-lo. Bani-lo da sua presença, da sua face, pois Ele é santo e jamais irá aceitar pecadores que não se arrependem diante dEle. Pois Ele odeia o pecado e Ele odeia também o pecador que não se arrepende, que não muda de vida. Então saiba que aquela história que Deus ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador, saiba que isso é uma mentira. Jesus Cristo definiu na cruz o perdão de pecados, mas quem não se arrepende continua em seus pecados. E como Ele é um Deus justo, como Ele é um Deus santo, Ele não aceita pecadores. Ele redime pecadores que com o coração humilde e sincero se devotam a Ele. Ele odeia o pecado e também o pecador, quem não muda de vida. Pense nisso, será que vale a pena você seguir sendo aí um rebelde, seguir sendo um cabrito? Saiba que sua arrogância e sua rebeldia irá privá-lo das maiores bênçãos e delícias junto ao Criador. Eu digo para você que segue ainda arredio em acreditar que Deus existe. Eu me dirijo a você e pergunto para você, será que vale a pena seguir com o coração duro? Será que vale a pena continuar como um rebelde, como um blasfemo? Como alguém que não aceita a Cristo de nenhuma maneira? Será que vale a pena continuar se afundando na sua maldita iniquidade, no seu pecado, sabendo que haverá um acerto de contas? Tudo isso que Jesus ele fez aí na cruz do Calvário só tem sentido para aqueles que se arrependem. Se você não se arrepender, esse sacrifício não serve para você de modo nenhum. Mas se você se arrepender e compreender que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador, você vai entender que esse sacrifício ele é totalmente suficiente e eficaz para a sua vida. Então, a tua rebeldia e a tua blasfêmia, a tua arrogância vai privá-lo de várias delícias e bênçãos junto ao Criador. E por fim irá sentenciá-lo à eterna separação de Deus no lago de fogo e enxofre. Quem rejeita o Messias, meus irmãos, automaticamente aceita o anti-Messias. Aceita o anticristo e juntamente com ele aceita o seu comparsa, o falso profeta. E desta forma, você deve refletir. Você deve refletir sobre isso e pensar, será que vale a pena continuar com a rebeldia? Continuar deixando Deus de lado? Continuar achando que Ele não existe? Ou continuar tratando Ele como se Ele não existisse? Porque até dentro de igrejas existem muitos que se dizem cristãos e são verdadeiros ateus. E sabem por quê? Porque eles vão à igreja aos domingos, só que durante toda a semana passam vivendo como se Deus não existisse. Acordam pela manhã, não fazem uma oração, não têm uma leitura bíblica, não elevam seus olhos para os céus em agradecimento pela noite que passou, e a semana vai passando e ele só vai falar com Deus quando chega o dia do culto. Isso não é cristianismo. Cristianismo é vida de comunhão. Então, até dentro das igrejas existem pessoas que vivem como ateus. Então, é para você que eu me dirijo. É tempo de você despertar. É tempo de parar com essa rebeldia, de estar vivendo como um iníquo, de estar vivendo como alguém que não crê em nada. É tempo de se voltar para a palavra. Porque, como eu disse, quem rejeita o Messias, quem rejeita Jesus, automaticamente está aceitando o anti-Messias, está aceitando o anticristo e o diabo que está por trás dele. Reflitam sobre isso e que o Espírito do nosso Deus possa abrir os olhos
daqueles que estão cegos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e essas pessoas possam compreender que Jesus ele já veio, que ele já cumpriu o seu ministério e que não necessitamos de mais nada além de Cristo e possam dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, para a honra e glória do Deus Pai. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.